Você já parou para imaginar que o dinheiro tem vida própria? Que ele não é apenas um pedaço de papel impresso ou números frios numa tela de banco, mas sim uma presença viva que observa, responde e se movimenta de acordo com a maneira como você o trata. Parece estranho, não é? Mas essa foi justamente uma das maiores descobertas de Florence Scovel Skin, uma mulher que, em plena década de 1920, ousou desafiar as crenças limitantes de sua época e ensinar algo que até hoje parece revolucionário. O dinheiro tem personalidade e ele reage à sua energia. Florence não era apenas mais uma autora de autoajuda. Ela era uma visionária que caminhava contra a maré numa época em que os Estados Unidos viviam os ecos da Primeira Guerra Mundial e enfrentavam a devastadora Grande Depressão. Imagine o cenário: bancos quebrando, famílias inteiras sem sustento, mulheres confinadas a papéis domésticos, sem voz, sem espaço, sem liberdade financeira. Foi justamente nesse momento de caos e desespero coletivo que Florence surgiu como uma voz diferente, quase profética. Ela afirmava que, antes de tudo, mudar no mundo exterior era preciso mudar a relação interior com o dinheiro. Mas como assim falar com o dinheiro? Como se ele fosse um amigo, um confidente, alguém com quem se pode criar intimidade e respeito. Florence dizia que a maioria das pessoas tratava o dinheiro como um inimigo ou como um fantasma inalcançável. Uns o temiam, acreditando que ele corrompia e afastava da espiritualidade. Outros o perseguiam com desespero, como se fosse sempre insuficiente, escorregadio e inatingível. Poucos entendiam que, para o dinheiro se aproximar, era preciso tratá-lo como um ser vivo, com carinho, reconhecimento e honra. E aqui está o segredo que Florence repetia para suas alunas: se você se maltratar, o dinheiro o maltratará, mas se você se respeitar, o dinheiro responderá na mesma medida. Essa frase ressoa como um choque elétrico para mulheres que, na época, eram ensinadas a se contentar com pouco, a não questionar e a não sonhar com abundância. De repente, uma professora de artes, transformada em guia espiritual, lhes dizia que o dinheiro tinha olhos, ouvidos e até coração, e que a forma de falar com ele podia transformar a realidade em menos de 30 dias. Pense nisso. Quantas vezes você já reclamou de não ter dinheiro? Quantas vezes disse frases como: o dinheiro vai embora rápido, nunca sobra nada, ou o dinheiro não dá em árvore? Florence chamava isso de insultos, quase como se fossem ofensas dirigidas a uma pessoa. Imagine tratar um amigo assim, sempre criticando, sempre desconfiando, sempre dizendo que ele não é suficiente ou que nunca faz nada de bom por você. Qual seria a reação desse amigo? Ele se afastaria, é claro. E Florence dizia que com o dinheiro acontecia exatamente o mesmo. É por isso que a sua proposta era tão ousada: tratar o dinheiro como um convidado de honra, um aliado fiel, uma presença amiga. Ela ensinava suas alunas a literalmente conversar com o dinheiro, agradecer por sua chegada, bendizê-lo quando saía para pagar contas e até chamá-lo de volta, como quem convida alguém querido para visitar sua casa mais vezes. Para muitos isso parecia uma brincadeira, mas os resultados eram tão surpreendentes que se tornavam provas vivas de que havia algo profundo nessa prática. Margaret, por exemplo, era uma costureira que vivia de pequenos trabalhos mal pagos e sempre dizia: dinheiro nunca fica comigo. Quando começou a segurar cada moeda e a dizer: você é meu amigo fiel, obrigado por estar comigo. Traga mais da sua família para me visitar. Em poucas semanas, ela recebeu uma proposta inesperada de costurar por uma loja elegante e sua renda triplicou.
Outro caso foi o de Sara, uma jovem viúva que mal conseguia alimentar seus 2 filhos. Florence a aconselhou: converse com o dinheiro como se fosse um protetor. Acolha-o em sua vida como você acolheria um amigo que deseja cuidar de você e dos seus filhos. Sara começou a repetir: dinheiro, eu te recebo com amor. Sei que você deseja o meu bem e o bem da minha família. Em menos de um mês, ela recebeu ajuda inesperada de parentes e conseguiu um emprego estável. Essas histórias não eram isoladas, repetiam-se como ondas em diferentes vidas, trazendo esperança para mulheres que acreditavam estar presas para sempre na escassez. E aqui está a parte mais fascinante. Florence dizia que não se tratava apenas de dinheiro físico. O que estava em jogo era a reconexão com uma força maior, o que ela chamava de design divino. Para ela, o dinheiro era apenas uma das muitas linguagens através das quais a abundância de Deus se expressava no mundo. Quando você falava com dinheiro, na verdade estava se comunicando com a própria fonte da vida, com o fluxo invisível que desejava constantemente se derramar sobre todos nós. Essa visão mudava tudo. O dinheiro deixava de ser uma obsessão materialista e passava a ser um símbolo espiritual. Era como a água, sempre disponível, sempre fluindo, sempre pronta para se renovar. Mas, tal como a água, ele só se aproximava daqueles que abriam espaço, daqueles que construíam um canal limpo, sem bloqueios de medo, de culpa ou de ressentimento. Florence dizia: se você acredita que o dinheiro é sujo, ele não virá, mas se você o trata como uma bênção, ele o abençoará em retorno. E a pergunta é: será que isso funciona mesmo nos dias de hoje? A resposta, de forma surpreendente, é que esses ensinamentos permanecem tão atuais quanto há 100 anos. As crises econômicas, as incertezas financeiras e o medo em relação ao dinheiro continuam existindo. O que Florence trouxe foi um antídoto atemporal, mudar a forma como nos relacionamos com a energia da abundância. Imagine por um instante se você realmente tratasse o dinheiro como uma pessoa querida. Se em vez de reclamar quando paga uma conta, você agradecesse pela oportunidade de trocar energia. E se em vez de sentir culpa ao receber, você acolhesse o dinheiro como prova de que é digno, de que é capaz e de que está conectado ao fluxo do bem. Como prática de falar com o dinheiro, utilize as seguintes frases nessas situações. Quando receber, diga em postura de abundância, acolhimento, gratidão e reconhecimento. Você é meu amigo fiel. Obrigado por estar comigo. Eu te recebo como bênção divina. Quando pagar uma conta, em postura de prosperidade e agradecimento pelo serviço prestado, diga: obrigado por me servir. Vá e volte multiplicado. E quando sentir falta de dinheiro, com confiança e dignidade, diga: dinheiro, eu te recebo com amor. Traga mais da sua família para me visitar. Você é sempre bem-vindo. Florence acreditava que essa simples mudança de atitude era capaz de alterar destinos. E não se tratava de misticismo vazio, mas de um princípio espiritual profundo. A vida responde à sua vibração. O dinheiro, como parte da vida, responde da mesma forma. Se você vibra com medo, ele se esconde. Se você vibra gratidão, ele se multiplica. Se você vibra dignidade, ele permanece.